Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula eu quero te mostrar como que funcionam os versores. Bom, apesar do nome, um versor nada mais é do que um vetor, só que ele é unitário e sua função é indicar direção e sentido. Vamos entender melhor na prática usando aqui o nosso espaço tridimensional. Nós temos os três eixos espaciais, x, y e z, sendo que o eixo z ele tem profundidade. Eu quero que você perceba que ele está saindo da tela. E eu vou representar os nossos três versores espaciais. Sobre o eixo x, você desenha um vetorzinho para a direita, no eixo y um vetorzinho para cima e no eixo z a mesma coisa. Vamos chamar esses três versores de I chapéu, J chapéu e K chapéu. Essa é a notação comum para essas três direções espaciais. O I chapéu representa sempre a direção do eixo x, J chapéu sempre a direção do eixo y e o K chapéu sempre a direção do eixo z. E eles são chamados de unitários justamente porque o módulo desses vetores tem que ser exatamente igual a 1. O tamanho, o comprimento dos vetores é sempre de uma unidade. Então eu posso escrever que o módulo do vetor I chapéu é igual ao módulo do vetor J chapéu, que é igual ao módulo do vetor K chapéu, já que todos eles são iguais a 1. Isso é importante justamente para não alterar o módulo dos vetores que a gente vai trabalhar. Eles só servem para indicar direção e sentido. Agora vamos entender na prática qual que é a utilidade desses três versores. Imagine que eu te dei esse vetor aqui. Vou representar um vetor apenas no plano yx, tá? Só para não ficar com uma profundidade, não ficar muito difícil de visualizar isso de forma tridimensional. O vetor que eu te dou é esse daqui, ó. Vamos chamá-lo de, por exemplo, vetor azão. E eu quero que você veja quais são as componentes desse vetor. Para isso, é só levar um prolongamento desse vetor lá para o eixo x e um prolongamento lá para o eixo y. E você vai contando comigo quantos quadradinhos que ele vai ter em cada direção. Começando pelo eixo x, nós temos duas unidades. Então aqui eu vou colocar o valor de 2. E no eixo y, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então aqui eu coloco o valor 5. Como é que eu poderia escrever esse vetor? Eu vou usar a notação de versores. Vai ficar assim, ó. O vetor azão, ele corresponde a dois versores no eixo x. Então eu tenho duas unidades do I chapéu. E ao mesmo tempo, ele corresponde a 5 versores no eixo y. Então, mais 5 unidades na direção J chapéu. Ou seja, a notação de versores é para você conseguir escrever um vetor em função das suas componentes, sempre decompondo em direções x, y e z. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Aqui eu não vou colocar componente z porque eu só estou trabalhando no plano xy. Vamos colocar outro vetor para ver se não foi sorte. Vou colocar, por exemplo, o vetor b, mais ou menos por aqui. Então esse é o meu vetor bzão. E eu quero que você faça a mesma coisa que nós fizemos com o vetor azão. Verifique as componentes desse vetor. Leva um prolongamento lá para o eixo x, outro prolongamento para o eixo y e vai contando quantas unidades que ele possui em cada direção. Aqui no eixo x, por exemplo, nós teremos 1, 2, 3, 4 unidades. Então aqui eu vou colocar o valor 4. Só que toma cuidado, porque para o eixo y ele foi no sentido contrário do nosso versor J chapéu. Logo, ele está no valor de menos 2 sobre o eixo y. E é por isso que o vetor bzão ele pode ser escrito como sendo na direção do I chapéu 4 unidades
Então, 4i chapéu. Enquanto que na direção do j chapéu são 2 unidades negativas. Então, menos 2j chapéu. E assim por diante, eu posso escrever qualquer vetor no meu espaço tridimensional usando a notação de versores. E isso é ainda mais legal quando a gente pensa em trabalhar soma ou subtração desses vetores. Por exemplo, imagine que você tenha que somar esses dois vetores, o A e o B. Tendo as componentes, tendo a notação de versores, basta você somar em cada direção separadamente. Vai ficar assim, ó. Vamos chamar de vetor C a soma do A com o B. Perceba que eu estou somando vetores, tá? E para somar vetores, você soma cada componente de forma separada. Vai ficar assim. Na direção do I chapéu, você vai somar 2 unidades com 4 unidades, ficando então 2 mais 4 na direção I chapéu. Seguindo a mesma lógica para a direção J chapéu, você vai somar agora 5 com menos 2. Então vai ficar mais 5 menos 2 na direção J chapéu. Resultado final, o vetor C, que é a soma de A e B, vai ter 6 componentes na direção I chapéu e, ao mesmo tempo, 3 componentes na direção J chapéu. 6 unidades e 3 unidades, tá? Melhor dizendo. Prontinho. Vamos desenhar esse vetor lá no nosso espaço tridimensional. É só contar 6 na direção I e 3 na direção J. Então vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é o valor 6. E na direção J chapéu são 3 unidades. 1, 2, 3. Aqui é o valor 3. Agora é só puxar o vetorzinho. Esse daqui é a soma dos vetores A e B. Se eu quisesse subtrair, era só seguir na mesma lógica, subtraindo cada componente de forma independente. Então essa utilização de versores é muito útil caso você consiga ter essas componentes de cada vetor. Aí você consegue somar, subtrair, dá até para fazer multiplicação de vetores, que é algo que a gente só estuda no ensino superior, mas que também facilita bastante essa anotação daqui. Espero que tenha gostado, te vejo na próxima aula, até lá!